que vai chegando ao seu final, não teve nenhum time que tenha se destacado para valer. Nenhuma das equipes conseguiu mostrar um futebol convincente, nenhum dos times foi de ampla supremacia, exceto o Botafogo em boa parte da competição, mas em compensação, no segundo turno ele faz uma campanha de rebaixado, uma campanha próxima à de América, Curitiba, Goiás, times que já estão certos na segunda divisão no ano que vem. Então, se você olhar o conjunto da obra, não houve nenhuma equipe que se destacasse para valer, né? Inclusive o campeão, Palmeiras. Sim, campeão, e matematicamente vai confirmar esse título na próxima quarta-feira. Teria que acontecer uma combinação maluca de goleadas para que o Palmeiras perdesse o título. E a gente sabe que isso não costuma ocorrer. Por isso, o Palmeiras já festeja o título da temporada sem ter nem de perto o brilho e a competitividade do time que ganhou o título também no ano passado. E vamos falar sobre isso e também sobre o Flamengo. O Flamengo que resolveu fazer festa fora de hora. Lembrando uma das páginas mais patéticas do clube em tempos recentes. Aquela comemoração pelo sexto lugar no Campeonato Brasileiro de 2017, quando o clube já tinha um investimento compatível com algo acima disso. Nesse vídeo, o que aconteceu nessa rodada, né? Você vê, o Palmeiras venceu o Fluminense reserva, como se esperava, por 1-0. Como em outras partidas, contra o Vasco, contra o Goiás, o pessoal reclama de questões de arbitragem, de fato, aqui e ali teve um erro ou outro para um lado, para o outro, mas não é isso que está em discussão. O fato é que o Palmeiras é um time que, mesmo sem ser brilhante, é um time que é competitivo. E que dificilmente, é quase impossível você ver o Palmeiras jogando sem seriedade. Ele pode jogar mal, pode ter uma partida ruim. Mas o Palmeiras não é um time indolente, em momento algum. Isso não combina. Postura indolente e Palmeiras são coisas que não andam juntas. E por isso o Palmeiras acaba ganhando o título brasileiro, né? Como eu disse, tem 9 dedos das 2 mãos já grudados na taça. Será uma quase formalidade na quarta-feira a confirmação desse título. E por que isso? Porque num campeonato que o time que abriu frente, 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, em dado momento começou a fraquejar, mostrando que era possível que um outro fosse campeão, todo mundo se aproximou. Tanto que todos ficaram embolados ali. Entramos nessa rodada com 5 times com chances matemáticas de título. Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. Os 5 entraram na rodada 37 de 38 do campeonato com chances de título, matemáticas. Porque todo mundo se aproximou. É diferente do que ocorreu, por exemplo, no ano passado, na temporada passada, melhor dizendo, na Inglaterra. O Arsenal abriu vantagem, mas o City veio na corrida e atropelou e foi campeão. Um se aproximou. Dessa vez, o Botafogo, que foi descendo, se aproximou do bloco de baixo. Estava ali sempre embolado, perto uns dos outros, né? E com isso, especialmente o Atlético Mineiro, aliás, menos o Atlético Mineiro, que teve uma sequência sem vitórias quando o Felipão lá chegou, 10 jogos, né? E aí caiu muito, depois reagiu e se aproximou no segundo turno do campeonato com a melhor campanha da segunda metade do certame. Mas o Palmeiras, ele erra pouco. Ele não fica 10 jogos sem vencer, ficou 4, 5 ali, mas 10 sem vencer, que no Atlético não fica. Ele não toma goleadas como o Flamengo tomou, 4-0, 3-0, 3-0. O Flamengo tomou várias goleadas durante o ano. O Palmeiras não passa por isso, não é comum. Ele aplica a goleada quando dá uma chance, como meteu 5-0 no São Paulo, num clássico. Isso fez toda a diferença. O Palmeiras não tem o desequilíbrio de um Grêmio, que tem um dos melhores ataques e uma das piores defesas do campeonato. Um Grêmio que não estaria jamais nessa posição sem o Luís Soares, que se despediu da torcida na vitória sobre o Vasco por 1-0, o gol dele. É o jogador que mais tem participação em gols no campeonato. Com gols, assistências, é o que mais tem participação em jogadas que resultaram em gol. Então, o que nós vimos foi todo mundo se aproximar do líder, porque o líder foi descendo, descendo, e ele se aproximou do bloco, na verdade. E aí o título vai ficar com quem é mais sério, mais equilibrado, e isso é reflexo do quê? De um trabalho mais longevo. O mesmo treinador. Se o Felipão estivesse há mais tempo no Atlético, provavelmente o Atlético seria campeão. Eu não sou fã do trabalho do Felipão, todo mundo que me acompanha sabe disso. Mas é inegável que ele agora faz um bom trabalho nesse momento. Mas no início foi difícil, até de se adaptar, entender o funcionamento das coisas, como aproveitar melhor seus jogadores. Foram 10 jogos sem vitória. Se ele já viesse de mais tempo, provavelmente não ficaria em jejum tanto tempo, pontuaria ali e poderia ser o campeão agora. Então, essa troca maluca de técnicos, ela traz muitas sequelas. Tem que procurar acertar, ter convicção de que aquele é o técnico, e mesmo quando passar por turbulências, conseguir levar adiante. O Flamengo, esse ano, teve como técnicos. Vou contar de um ano para cá, tá? O Dorival, ano passado, que não veio para 2023. Vitor Pereira saiu. Mário Jorge, interino. Jorge Sampaoli e o Tite.
É muita gente. No período de 12 meses, Dorival, Vitor Pereira, Mário Jorge, Sampaoli e Tite. 5 técnicos. 6 preparadores físicos diferentes, porque o Sampaoli teve 2. Um deles agrediu o Pedro e foi embora do clube, foi dispensado. Então ele trouxe um outro profissional para fazer esse trabalho. Isso inviabiliza qualquer trabalho minimamente consistente. E aí você entende os momentos de fraqueza de times como o Flamengo, com o maior investimento da América do Sul, mas que titubeia, como na casa da Copa Libertadores, quando perdeu para o Olímpia e foi eliminado, e da Copa do Brasil, com um elenco bem melhor que o de São Paulo, foi derrotado na final. Uma atuação péssima no primeiro tempo no Rio de Janeiro, que acabou sendo decisiva para o conjunto ali daquela decisão de mata-mata e de volta. Então, o que a gente vê é o Palmeiras ganhando o título porque leva sempre a sério. E o Flamengo, porque muitas vezes é indolente. E essa questão envolve também a instituição. O que fizeram nesse fim de semana foi de enorme irresponsabilidade. Homenagear 2 jogadores que merecem as homenagens, tanto o Rodrigo Caio quanto o Felipe Luiz. Mas nesse jogo, isso foi irresponsável. Porque quando você resolve fazer de um jogo valendo 3 pontos, e a vitória é fundamental para o Flamengo conseguir a vaga na Copa Libertadores em sua fase de grupos no ano que vem, ao transformar num jogo de homenagem, você gruda nessa partida um rótulo, festa, homenagem, festa. É outra mobilização. E esse jogo pediu uma mobilização competitiva pela vitória, como o time foi no começo do jogo, quando pressionou no campo de ataque, não deixava o Cuiabá sair jogando, fez 1-0 com 5 minutos, criou outras situações e ainda ampliou o placar, ampliou no final da primeira etapa. Então, o Flamengo, ele conseguiu até o time, o seu treinador, o Tite, eles conseguiram uma mobilização importante e que funcionou. Mas aí vem o segundo tempo e você tem o quê? O relaxamento, o cansaço. E aí um erro. Talvez até. Como é que estava a concentração do Felipe Luiz no jogo àquela altura? Ele pensando, os minutos finais, daqui a pouco eu não seria mais jogador profissional. Aí ele atravessa uma bola na frente da área. Para mim, aquilo ali é distração, é falta de concentração. É normal. Agora, era para ele ter em campo? Ele seria escalado se não fosse homenageado? Provavelmente não. Ou não, isso não seria. O titular era Ayrton Lucas. Mas como ele foi titular algumas partidas até bem, o Tite o escalou. A diretoria, ao resolver fazer uma homenagem, coloca o técnico numa situação até meio delicada. E o Tite compôs. Eu acho também que está errado. A não ser que ele, no seu íntimo, quisesse realmente contar com o Felipe Luiz. Eu duvido. Eu acho que ele o escalou porque, pelo que eu percebi ali, pelo que eu me informei, ele foi meio que induzido a fazê-lo. E o Felipe Luiz errou. Gol de pênalti. Surgiu um pênalti a partir dessa com a intervenção do VAR, a partir desse erro do Felipe Luiz, e o Cuiabá descontou. Final do jogo, o Cuiabá jogando bola na área do Flamengo. Se toma um gol ali, perde 2 pontos e de repente perde a vaga na Copa Libertadores, gente, na fase de grupos do ano que vem. E é uma diferença brutal, é fundamental para esses clubes a vaga na fase de grupos da Libertadores, que o Botafogo nesse momento está fora dela. Por quê? A fase preliminar, que a pessoa chama de pré-Libertadores, começa em fevereiro. A fase de grupos começa em abril. Então, se você já estiver na fase de grupos, você vai só jogar Libertadores em abril. Então, tem um desgaste de 2 etapas de mata-mata contra times que você não sabe quais serão. Ah, mas são mais fracos. O Olímpia também era mais fraco, eliminou o Flamengo. Dentro da Libertadores, nas oitavas de final. Então, o Flamengo brincou com o perigo. O Flamengo fez festa quando não era para fazer. Não aprendeu a lição. Há 15 anos, 2008, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca. O João Santana se despede porque vai treinar a seleção da África do Sul. Festa do Maracanã. Antes, vitória 4-2 sobre a América do México, lá na Cidade do México. Os jogadores mexicanos percebem que o adversário estava numa vibe de festa e metem 3-0, um show de cabanhas. E com isso, o Flamengo foi eliminado da Libertadores. Eram 4-2, que virou 5-4 no placar agregado para o time mexicano. Uma das maiores vergonhas da história do Flamengo. Os caras não aprenderam, não conhecem a história recente do clube. Não pode haver festa num jogo que vale 3 pontos. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, pessoal, as informações de hoje, né? O Mauro César aí trouxe notícias atualizadas aí do Flamengo, né? E também, pessoal, as informações, né? Que aconteceu aí uma reviravolta, a renovação
do Everton Ribeiro, renovação do Bruno Henrique, segue aí congelada, né? Está engavetada e não foi feita ainda essas renovações, né? Então comente aí, pessoal, a sua opinião, se o Flamengo está vacilando ou não, né, em não renovar com esses medalhões, beleza? Comente aqui, deixe a sua opinião que é muito importante, lembrando, né, que estava quase tudo certo, né, as renovações aí do Bruno Henrique e também do Everton Ribeiro, e agora foram renovações que ficaram engavetadas. É isso mesmo, os medalhões rubro-negro não renovou ainda com o Flamengo, né? Então, uma situação aí constrangedora, e também as informações aqui que o Mauro César, né, ficou aí revoltado com essa situação do Flamengo, está comemorando festa, né, na fase que o time vive, e também, né, o time ainda não conseguiu uma vaga direta para Libertadores e acaba festejando ali, colocando um jogador que era para estar na reserva, né, na opinião aí do Mauro César. Mas eu quero saber, pessoal, a sua opinião que está aí do outro lado. Mauro César está certo ou está errado? Comente aqui, deixa a sua opinião. Essa aqui foi a nossa informação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais voltarei com mais informações do Rubro Negro, beleza?